Entrevista no Ar, e a gente tem a honra de receber o Dr. Guilherme Bassols para falar sobre um assunto muito importante que é cirurgia bariátrica. Doutor, em primeiro lugar, muito bem-vindo mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar para ti, Jéssica, para o Blank Entrevista. Certamente eu tenho bastante coisa boa para falar para vocês. Com certeza. Doutor, quero começar te perguntando então, quais são os benefícios da cirurgia bariátrica? Então, acho que a primeira coisa que nós temos que falar é que a cirurgia bariátrica ela é indicada para uma doença. E talvez seja das doenças a mais grave que a gente tenha, que afeta o corpo humano, que é a obesidade. A obesidade ela é responsável hoje por 75% das mortes no Brasil. Ou seja, boa parte das pessoas que morrem por alguma outra doença tem como causa base a obesidade. Então, quando a gente fala no melhor tratamento para uma doença tão grave, a gente está falando de um grande benefício à saúde, né? Então, hoje se estima que a cirurgia bariátrica ela aumente a expectativa de vida das pessoas de 12 a 15 anos. Justamente porque, uma vez que a pessoa vai perder peso, vai melhorar das suas doenças, ela vai viver mais. Nem estou levando em conta a questão da qualidade de vida, porque uma pessoa obesa ela sofre muito com dores articulares, com a necessidade de usar medicações, com a questão da autoestima. E a cirurgia bariátrica tem o poder de reverter tudo isso e trazer a pessoa para uma condição de saúde melhor, uma longevidade maior. Então, por isso que eu sou apaixonado pela cirurgia bariátrica. Doutor, e como identificar, quando é um caso de uma cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica ela não é indicada para todos os pacientes que precisam emagrecer, né? Ela é indicada para pessoas que têm graus mais severos de obesidade. A gente usa muito o índice de massa corporal, que é o que a gente chama de IMC. O IMC é o padrão para definir quem pode e quem não pode fazer. Sempre que o paciente tem o IMC acima de 35 e tem alguma comorbidade associada a esse grau de obesidade, a gente indica a cirurgia bariátrica. Se ele tem um IMC acima de 40, independente da presença de comorbidades, da mesma forma ele pode fazer. E mais recentemente a gente tem indicado a cirurgia bariátrica para pacientes com IMC acima de 30. E aí entra aquela questão do quanto mais segura a cirurgia se torna, para o maior número de pessoas ela pode ser indicada. As pessoas às vezes têm um erro de achar que a cirurgia bariátrica é só para aquelas pessoas que não caminham, que não conseguem se mexer. Não, a bariátrica ela pode ser indicada para pessoas com índices menos severos de obesidade e mesmo assim oferecer um grande benefício. Sim, e tem uma idade mínima, doutor? Eu falei recentemente sobre isso no congresso, sobre a questão da idade, né? Eu acho que o principal no momento de indicar a cirurgia bariátrica é nós nos certificarmos de que a pessoa entende o que é a cirurgia. Uma criança não vai ter a capacidade de entender, mas um adolescente sim. Então eu tenho como prática isso, o Conselho Federal de Medicina reconhece, como um ponto de corte de 16 anos. Eu acredito que a partir de 16 anos os pacientes já têm condições de entender o tratamento e eles se apropriarem das decisões que vão fazer a cirurgia dar certo. Então eu acho que 16 anos é a idade mínima que é colocada hoje. Qualquer caso, a menos do que isso, tem que ser avaliado individualmente. Claro. Doutora, e quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente sempre fala de uma equipe multidisciplinar. Não é só o momento da cirurgia, né? Então, como organizar isso tudo para quem está pensando em fazer? Essa tua pergunta é muito boa, porque antigamente existia o conceito de que a cirurgia iria curar a obesidade. Na medida em que a compreensão da doença se tornou mais aprofundada, a gente entendeu que a obesidade é uma doença multifatorial. Ela tem fatores orgânicos, fatores psicológicos, fatores comportamentais, metabólicos. E como tratar uma doença multifatorial se não com uma equipe multidisciplinar, né? Então, o resultado da cirurgia bariátrica ele melhorou na medida em que os cirurgiões entenderam isso. A necessidade do paciente ter um bom acompanhamento psicológico, um bom acompanhamento nutricional, um bom acompanhamento com um endocrinologista, um cardiologista. Então, hoje a minha equipe tem 13 profissionais, né, que abraçam esse paciente de forma que a gente tenha o melhor resultado possível e para que essa pessoa possa ter uma experiência positiva com a bariátrica. Claro. Porque tudo faz parte da experiência das pessoas com os tratamentos. Não adianta eu oferecer um tratamento que vai causar mais sofrimento do que alegrias na vida dele, né? Exatamente, doutor. E as pessoas ficam muito preocupadas com o resultado final, né? Quanto tempo que isso demora?
né, para a pessoa já ver ali que ela está emagrecendo, né? Como é que é esse pós-operatório? O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele perde 10% do seu peso no primeiro mês. Então vamos colocar um paciente com 120 quilos, ele vai perder 12 quilos no primeiro mês. Então ele já vai sentir o benefício em várias questões de saúde, na mobilidade, né? Mas a gente estima que a perda total de peso ocorre em até 18 meses. Então, geralmente, quando os pacientes atingem 1 ano e meio de cirurgia, a grande maioria dos pacientes já está com o seu peso considerado ideal, né? Então, é um processo. A gente nem quer que o paciente perca peso muito mais rápido do que isso, porque essa perda de peso muito rápida pode gerar danos, né, para o organismo, danos nutricionais, a questão da flacidez. Quanto mais rápido a pessoa perde peso, mais flacidez ela fica, né? Então, a perda de peso geralmente é em 1 ano e meio que a gente vê. Doutor, e sempre é necessário uma cirurgia plástica reparadora? Não? Como é que funciona isso, esse pós, né, da bariátrica? Lembrando que a pele não emagrece, né? Então, aqueles pacientes que têm gordura localizada no abdômen, no seio, no braço e perdem muito peso, elas vão acabar ficando com alguma sobra de pele. O que pode minimizar a necessidade ou reduzir a indicação de uma cirurgia reparadora? Atividade física, né? A questão da suplementação proteica, quanto mais proteína o paciente ingerir, mais massa magra ele vai ganhar e menos flacidez ele vai ficar. E uma coisa que é a genética. Tem pessoas que têm uma tendência a ter uma pele que acaba ficando mais flácida, outras não. Eu tenho pacientes que não precisaram fazer cirurgia reparadora e tu olha para ele e tu diz, olha, não parece que perdeu 40 quilos, né? E tem pacientes que perderam menos peso e que acabaram ficando com alguma sobra de pele e acabou precisando de alguma reparadora. E tá tudo certo, né? O importante é a pessoa estar saudável, a pessoa estar bem com o seu corpo, né? E não vejo a reparadora como um problema, bem pelo contrário, como uma etapa do tratamento, né? Claro. Doutor, e nesse processo, assim, depois da cirurgia, né, a pessoa já pode voltar para suas atividades depois de quanto tempo, né? Como é que é essa retomada aí da rotina normal? Hoje a cirurgia bariátrica ela evoluiu muito, porque a gente faz ela por laparoscopia. A laparoscopia permite que a gente faça a cirurgia até por robótica, né? E isso é muito bom, porque a gente causa um trauma tecidual muito pequeno no paciente. E isso permite que o paciente retorne às suas atividades de uma forma muito mais rápida. Boa parte dos meus pacientes, em 1 semana, está retornando às suas atividades profissionais. Eles ficam de 12 a 24 horas internados, passam aquela primeira semana mais em casa ali para seguir as orientações da primeira semana. A revisão comigo é feita em 7 dias e aí, dependendo de como o paciente vai estar, a gente já libera para boa parte das coisas, dirigir, fazer suas atividades profissionais, enfim. Hoje em dia é um cenário muito favorável. Eu digo que a gente hoje vive uma lua de mel com a bariátrica, né? Em relação à questão da recuperação pós-operatória. Legal, doutor. E a escolha da técnica varia de caso a caso? Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente não está falando no balão intragástrico, por exemplo, que é uma alternativa para tratamento da obesidade. A gente está falando de cirurgia mesmo. Sim. E quando a gente fala em cirurgia, existem vários tipos de cirurgia bariátrica. As mais famosas, e são as que eu mais realizo, é o sleeve, que é uma cirurgia que reduz só o estômago, e o bypass, que é uma cirurgia que reduz o estômago e também reduz o intestino. A escolha da técnica ela é baseada em características de cada paciente, né? Então, vamos dar um exemplo. Pacientes que têm doença do refluxo, elas talvez se beneficiem mais do bypass. Pacientes que têm alguma deficiência nutricional mais grave, talvez se beneficiem mais do sleeve, que dá menos deficiências nutricionais. Então a escolha da técnica ela é uma escolha médica. E aí a gente passa isso para o paciente. Eu sempre digo que não existe uma cirurgia perfeita. Existe um paciente perfeito para aquela técnica. Então é assim que é feita a escolha da cirurgia. Legal, doutor. E para encerrar, queria te perguntar como é realizar os teus procedimentos aqui no Blank. Como é a tua experiência? Então, hoje o Blank Porto Alegre é minha casa, né? Eu trouxe praticamente todo o meu volume cirúrgico para cá e me sinto totalmente feliz aqui, né? Eu realmente tenho um equipamento de qualidade, torres de laparoscopia de qualidade, uma equipe assistencial muito boa, muito carinhosa com os meus pacientes, muito atenciosa.
E eu sempre digo que a gente tem que achar no hospital uma extensão do nosso consultório, né? E é isso que eu tenho hoje no Blanc Porto Alegre. Sem falar nas suítes hoje que a gente tem disponíveis, que dão um conforto absurdo. O difícil hoje é dar alta para os pacientes. Verdade, doutor. Bacana. Muito obrigada pela sua participação. Se você gostou, deixe seu like e também seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!